mensagem hoje vai ser emotiva. Quero ver todo mundo chorando. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, do 1 e 2. Amém? Amém. Vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Amém? Amém. É um privilégio, né, trazer a palavra de Deus no Dia dos Pais. E eu confesso para vocês que, assim, desde quando eu me tornei pai, eu tenho ficado muito mais feliz no Dia dos Pais do que propriamente no meu aniversário. Porque quem é pai sabe o que é ser pai, quem é pai entende o amor de ser pai. Então, a partir do momento que a gente se torna pai, a gente começa a entender um pouquinho do amor de Deus sobre as nossas vidas. Então coincidiu, né? Não sei se o Isma tinha preparado ou não, mas coincidiu eu estar trazendo a palavra no dia de hoje, Dia dos Pais. Então pensei, né? Nada mais justo do que falar do nosso pai, né? E esse texto assim falou comigo assim, de uma maneira especial. Porque eu tenho reparado que muitas pessoas hoje não têm esse entendimento e essa relação que a gente quer e que Deus quer para as nossas vidas. Que é essa relação de pai e filhos. Né? Cada um aqui tem a sua história, cada um aqui se aproximou, cada um aqui veio aqui para a igreja por algum motivo. Né? Muitos vão por sofrimento, muitos vão por problemas de saúde, muitos vão por interesse e poucos vão por amor. Né? A verdade é essa. Na sua maioria as pessoas buscam a Deus e se aproximam de Deus porque precisam de algo. Porque tem um problema que não, aos seus olhos não é possível resolver. Com as suas forças não é possível resolver. Mas sabe que tem um Deus que pode resolver. E isso acaba nos aproximando de Deus. Né? Eu, quando comecei a buscar a Deus, não foi por nenhum problema de saúde, nem por nenhum sofrimento. Né? A minha mãe, ela se converteu. E aí ela foi ajudar uma pastora numa obra lá, numa favela do Rushidade. Um lugar carente, um lugar, sabe, precário, um barraquinho, não tinha nada. E aí eu comecei a perceber a luta e a dificuldade que ela tinha de exercer a sua obra. Ela saía de casa cedo. Eu estou falando que a Bíblia da Mãe Emotiva já está me dando vontade de chorar, mano. Ela saía cedo, passava na padaria, né, mãe? E vinha com um saco assim, ó, de pão, para levar para as crianças lá da favela. E na minha casa eu tinha um carro, eu tinha uma moto, tinha eu, tinha meu irmão e tinha meu pai. E ela nunca pediu nada pra gente. Nunca chegou em mim e falou: filho, pega o carro, leva a mãe ali na padaria para levar um saco de pão para mim, lá na favela. Nunca me pediu nada.
graças a Deus eu comecei a perceber isso. Poxa, estou aqui em casa dormindo, porque ficava na gandaia, né? Chegava em casa de madrugada, aí eu ficava dormindo e minha mãe acordava cedo para ir passar na padaria para pegar pão para levar para as crianças da favela. Eu falei, não, tá errado. Minha mãe, eu amo ela, né? E eu vendo ela fazer isso e eu não vou fazer nada. Aí eu cheguei nela e falei, mãe, semana que vem eu vou ajudar, eu vou levar a senhora. E a gente sabe que uma mãe que é cristã não tem coisa melhor do que ver o seu filho querendo, né, pedindo para ir para a casa de Deus. E aí ela deu uns coisas gostosas. Falou, tá bom, filho. E aí na semana seguinte eu fui para Gandá e cheguei tarde. Foi uma dificuldade acordar, mas eu fui. E aí quando eu passei lá na padaria lá para pegar os pães, que a gente chegou lá na favela lá, sabe, eu nunca vi uma coisa tão, uma manifestação de comunhão tão grande que eu nunca tinha tido na minha vida. Porque a gente sabe que no dia a dia, as pessoas que não são tementes a Deus, elas não têm, sabe, valor sentimental nenhum. Um amigo seu, sabe, ele se alegra muitas vezes com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus defeitos físicos. Né? Que eu com meus amigos, a gente tinha essa mania, sabe, de se divertir às custas do defeito físico do outro. Ah, você é narigudo, você é orelhudo, você é isso, você é aquilo. Sabe, e a gente se alegra de repente com algo que magoa alguém, né? Com um trauma de alguém. Né? Se vinha um amigo tomando fora de uma menina, se alegrava. Ah. Sabe, esse é o sentimento que o mundano tem. Sabe, não quer ver ninguém bem. E é isso, a gente sabe disso, todo mundo aqui já teve amigo fora da igreja, a gente sabe que é assim. As pessoas, sabe, não se alegram em ver você bem. Ou aliás, quer te ver bem, mas não melhor que elas. Não é mais ou menos por aí? E o que eu vi ali foi justamente o contrário. Eu vi pessoas simples, humildes, com necessidades, mas que se amavam. Sabe, me contagiaram com esse amor. Eu fui contagiado. E vim assim, sabe, de um mundo totalmente diferente do deles. Gostava de coisas totalmente diferentes da deles. Tipo de música, tipo de roupa, sabe? Completamente diferente daquilo. Não estava acostumado com aquilo. Mas eu sabia que ali o sentimento era sincero. E era justamente o que me faltava. Sentimento sincero. Então eu fui naquela semana, fui na semana seguinte, fui na outra, aí quando fui ver, eu não parei mais de ir. E comecei a participar, e comecei a ajudar. Sabe, falo com um orgulho grande de ter visto um barraquinho se tornar uma igreja, e eu ajudei a carregar tijolo, ajudei a mexer com massa, ajudei a fazer um monte de coisa lá. Então tem, sabe, uma linda história atrás disso, tem parte disso. E aí eu comecei a entender o que é amor. Só que infelizmente, às vezes, o cristão, ele não é muito bem direcionado e muito bem instruído. E a partir do momento que a gente começa a conhecer, que a gente começa, sabe, a se envolver, a participar e entrar, sabe, mesmo no cristianismo, a gente vê que tem pastores que uns pensam de um jeito, outros pensam de outro, membros pensam de um jeito, membros pensam de outro. Uma igreja prega uma coisa, outra igreja prega outra coisa. E aí a gente começa a ver os conflitos de ideologias. E aí o tempo vai passando, você vai vendo que tem muita coisa. Uma coisa que Paulo, sabe, sempre pregou, sempre lutou para que não houvesse diferenças, para que não houvesse discussões. É justamente o que não aconteceu. Pessoas começam a defender as suas teses, as suas ideologias, os seus gostos. Né? Porque de repente, para mim, se é mais bonito andar de social, eu quero que todo mundo ande de social. E aí começa a usar o nome de Deus
Não, Deus está falando que é para todo mundo na rede social. E aí começa a manipular e assim vai. Então a gente vê que tem muitas pessoas que sabem, que usufruem, aproveitam da autoridade que Deus deu e começam a manipular. E aí eu comecei a entender isso também. E aí eu comecei a ver que a vida cristã, ela é muito mais do que vitória, do que bênção. Não, eu preciso da vitória. Hoje eu vou para a campanha porque eu tenho que ter a minha vitória. Hoje eu vou fazer isso, eu vou pular para um monte porque eu preciso da vitória. Eu preciso da bênção. Eu preciso que Deus me abençoe. E aí a gente começa, sabe, a viver uma vida em cima de coisas para nos satisfazer. E aí eu comecei a viver assim, não, eu preciso da vitória, eu quero minha vitória, eu quero isso, eu quero aquilo. Por quê? Porque era um caminho que, sabe, passava para mim. Era o que eu aprendi, era o que eu vivia, era o que eu ouvia. Não, o crente ele tem que ser abençoado, o crente ele tem que ser vitorioso. O crente ele tem que conquistar a terra prometida. O crente tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser... sabe, a palavra derrota não existe. A gente não pode perder. Será que é assim mesmo? A gente não pode perder? A gente não pode passar por lutas, a gente não pode passar por dificuldades. Sabe, a partir do momento que a gente busca a Deus, Deus tem que colocar a gente debaixo dos braços dele, debaixo das asas dele e nos tornar intocáveis? Não, no meu filho ninguém toca. E é isso que eu tinha, sabe, que eu estava aprendendo e que eu estava ouvindo. Que nós tínhamos que ser intocáveis. Que a gente tinha que marchar para a vitória. Que a gente tinha que andar de glória em glória. Que a gente era filho do dono do ouro e da prata. A gente não poderia passar dificuldade. E é engraçado que quando as dificuldades vêm porque vêm, quando as lutas vêm porque vêm, não tem como correr disso. É o ciclo da vida. Aí é porque você está em pecado. Não é verdade? Aí a culpa é sua. Se você está passando por isso, a culpa é sua. Então fica uma coisa assim, sabe? Se a gente for parar para analisar, for parar para raciocinar mesmo, fala, pô, que lógica tem tudo isso, né? Se está tudo bem, é Deus. Se não está, a gente está em pecado. Então eu confesso para vocês que isso assim começou a mexer comigo. E eu comecei a querer saber mais disso. Eu quis saber mais, sabe, pô, o que é ser cristão? O que é ser cristão para vocês? Sabe, a relação que eu tinha com Deus era o quê? Que a gente vivia aqui embaixo, a gente fazia as nossas coisas, e Deus estava lá em cima só para dar coisas para a gente quando a gente precisa. E é essa a visão que muitas pessoas têm. Sabe, você pode acordar, você pode trabalhar, você faz o que você quiser no seu dia a dia. E aí a hora que você precisa, você dá para os seus joelhos e pede para o cara lá de cima lá te dar as coisas. Então, na verdade, o que estava acontecendo? Estava sendo mimado. Mimado. E é isso que muitas pessoas têm feito. Que muitas igrejas estão fazendo aí, ó. Está mimando as pessoas. Ó, vem para a igreja que Deus vai te dar isso. Vem para a igreja que Deus vai te dar aquilo. Vem para a igreja que você vai ser abençoado. Vem para Deus que você vai deixar de ser empregado e vai ser dono, patrão. Vem para Deus que você vai ter seu carro zero. Vem para Deus que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Estão mimando. E aí o que acontece? As pessoas vão para a igreja, aí não acontece nada daquilo, e a culpa é de quem? É de Deus? Estão mimando as pessoas. Ó, sua vida vai mudar. Se você andar com Cristo, se você vir para a igreja, sua vida vai mudar. O cara está, sabe, no fundo do poço. E aí falam que a vida dele vai mudar. Se o cara não se preparou, se o cara não acordar cedo, se o cara não se profissionalizar, se o cara não correr atrás, a vida dele não vai mudar. Porque a gente sabe que o que a gente tem é fruto do nosso esforço. E é assim que Deus quer. Que a gente conquiste as nossas coisas com o nosso esforço. Deus não vai ficar, sabe, não é justo. Deus
Deus ficar dando as coisas para a gente e a gente sabe, só porque somos cristãos a gente tem o direito de tudo. Não, a partir do momento que eu acertei a Jesus, pronto. Ó, não preciso acordar cedo, não vou trabalhar, só vou dobrar meu joelho e se eu for para a entrevista eu vou ser abençoado. Será que Deus age desse jeito? É justo eu não me esforçar e de repente uma pessoa que nem é cristã, sabe? Que acorda cedo, que paga o curso, que paga a faculdade, que faz isso e aquilo. Será que eu tenho mais direito que ele? Eu sei que Deus é justiça. Eu tenho certeza que isso não é justiça. Se eu não correr atrás dos meus objetivos e dos meus sonhos, sabe, Deus não vai dar nada de mão beijada não. E muitas pessoas têm quebrado a cara, têm saído da igreja, sabe, têm ficado revoltada com Deus por causa disso. Porque não se esforça, quer as coisas, não consegue e depois coloca a culpa em Deus. Filhos mimados. Então a relação que a gente tem que entender é essa, que Deus é Pai e nós somos filhos. E a partir do momento que a gente se esforça, que a gente procura, sabe, agradar os nossos pais, qual é a recompensa que a gente tem? São as bênçãos. Porque eu sou pai. E é assim que funciona lá em casa. Sabe, quando minhas filhas fazem por merecer, eu abençoo. Mas quando elas não fazem por merecer, o que eu faço? Eu corrijo. E por que Deus tem que ser diferente? A gente acabou de ler. Olha a relação que a gente tem que ter com Deus. Quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, Ele está falando um pouquinho do que a gente tem que ser. A relação mínima que a gente tem que ter, que é de pai e filho. É o mínimo que a gente pode fazer. Sabe, porque a gente está acostumado, sabe, com essa coisa cultural, com essa coisa mecânica, sabe, tipo, hoje é domingo, eu vou acordar, eu vou ir para a igreja, né, vou tocar, vou pregar, porque eu sei que Deus vai me abençoar. E a gente tem aprendido isso, sabe, e é isso que tem se passado há muitos anos. Só que, assim, o que eu estou querendo passar para vocês e mostrar para vocês que o cristianismo ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Sabe, a relação que a gente tem que ter é muito mais do que isso. Porque também eu achava que é só a irmã lá que pode orar que vai expulsar o demônio, é só o pastor que vai orar que vai abençoar. Sabe, que é só o pastor que pode fazer isso, isso e aquilo. Mas não, Deus ele nos dá liberdade para qualquer um. Qualquer um. Sabe, se o Vini ficar doente, não é só o pastor que vai orar e ele vai ficar curado. Sabe, Deus está dando a liberdade para eu orar também e ele ser curado, e qualquer um. Sabe, e às vezes a gente fica se apoiando nos líderes, nas pessoas que são referência, e a gente não acha que a gente não tem condição de fazer nada. Porque, uma coisa eu falo, ninguém é perfeito. Não é porque o pastor é pastor que ele é perfeito. Não é porque o obreiro é obreiro que ele é perfeito, não é porque a irmã que dá pulo, que grita, que rodopeia é perfeita. Não, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Como eu ouvi ontem, eu gosto muito de ouvir o Silas falar as pregações dele, e ele falou aqui é o seguinte, é general, tem 4 estrelas, aqui é uma ovelha. O amigo ali é senador, aqui é uma ovelha. Sabe, para Deus não tem distinção nenhuma, não tem separação nenhuma. Nós somos uma comunidade, sabe? E aqui tem pessoas que têm dinheiro, tem outras que não têm.
como ele falou, tem o branco, tem o preto, tem o amarelo, tem o azul. Aqui nós todos somos iguais. E desde quando a gente começou a caminhar junto, sabe, o amor é o mesmo. E nunca teve diferença nenhuma. Nem para os que vivem melhor, quanto para os que vivem com mais dificuldade. A nossa relação de amizade é a mesma, sempre foi e sempre vai ser. Porque aqui a gente caminha com Cristo. E é assim que tem que ser. Qual é a diferença? A gente acabou de cantar, somos todos, né? Somos um corpo e tal. Não tem diferença nenhuma, e para Deus não tem. E a partir do momento que a gente começa a entender isso, a gente vê realmente o que é cristianismo. Né? Quando a gente ficou firme, a gente começou a ter umas batalhas espirituais lá dentro de casa. Eu sempre falava pra Jo, né? Não tenho medo de nada. Que não sei o quê. Né? Na rua era valente pra caramba. Falar que não tinha medo de nada. Quando eu comecei a ter as batalhas espirituais lá em casa lá, eu só não corria porque eu tinha que mostrar força pra ela. Porque o que começou a acontecer lá em casa lá foram umas coisas, sabe, espirituais mesmo, coisas, sabe, de filme mesmo. Parece aqueles filmes lá do, como que é o nome? Supernatural. Atividade, atividade, essas coisas aí. Igualzinho. Sabe, a gente viu boneca fazer cara feia pra gente. A gente viu um ursinho, eu tacar fogo no ursinho, ele não queimar, e eu gastar metade do litro de álcool, ele não queimou. Eu despejava assim, ó, o álcool assim, ó, no ursinho pegando fogo assim, ó, e foi acabando o álcool e o ursinho não pegava fogo. A gente ouvia as coisas, a gente via coisas. Uma vez a gente foi dormir, como a gente é sem noção, quando a gente não tem, sabe, noção das coisas, a gente faz cada coisa. A gente foi dormir, eu catei a televisão, liguei lá no Mundial e virei para a porta, assim, que a impressão que a gente tinha é que tinha alguma coisa na porta, sabe? E aí eu virei a televisão para a porta e deixei o canal da Mundial tocando, passando a noite inteira e a gente foi dormir. No outro dia a televisão estava desligada, gente. Então, sabe, acontecia coisas assim que dava vontade de sair correndo dali. Mas eu tinha que mostrar para minha família que eu era o homem da casa. E aí eu tentava acalmar elas. Não, vai dar certo, não sei o que, não sei o que. Vamos procurar a irmã que ora, vamos procurar a irmã não sei da onde. Vamos procurar pastor de não sei da onde. Vamos procurar não sei, sabe? E me apoiando nas pessoas. E aí foi pastora, foi irmão, foi não sei quem. Ninguém resolveu. Ninguém resolveu. Continuou as coisas acontecendo. E aí que a gente começou a vir pra cá, né? E aí conversando com o Gabriel, que era membro daqui, ele falou, cara, o sacerdote da sua casa é você. O sacerdote da sua casa é você. Para de ficar procurando fulano, ciclano e beltrano. Essa luta é sua. E Deus quer que você combata, não outros. Então vai lá e combate. Nossa, aquilo entrou no meu coração que nem uma faca. Eu falei, tá bom, se é assim então, vamos embora. E aí a gente começou a combater. Ficou pior. Ficou pior as coisas, mas a gente não desistiu. Então aí até hoje. Sabe, e a cada luta e a cada guerra, sabe, a gente tem travado coisas assim, impressionantes assim. E aí eu comecei a entender por quê. Por que não? Por que não? Por que a gente tem que correr do nosso inimigo? Por que a gente tem que evitar os problemas? Aí eu comecei a entender que Deus, na verdade, Ele estava capacitando a nossa família para a gente poder combater. Porque a vida do cristão é essa. Voltando para aquilo, sabe? A gente não tem que viver o nosso dia a dia com esse mecanismo cultural de todos os domingos ir lá, adorar e pronto, tá tudo bem. Não, Deus Ele nos levantou, foi para combater mesmo. Deus Ele nos levantou, foi para, sabe, bater de frente mesmo com o nosso inimigo.
É para ter guerra, é para ter luta e para ele ver que nós somos capazes de enfrentá-lo. Nós somos capazes. E a gente não precisa ficar correndo atrás do irmão que ora, do irmão que jejua, sabe? Do famosinho da igreja, não. A gente pode. Porque Deus nos dá a condição. E Ele tem nos dado. E cada luta, cada guerra, sabe, é um aprendizado diferente, é uma vitória a mais. Vou falar para vocês, não tem coisa melhor, não tem satisfação melhor do que você travar uma guerra com o inimigo e você ver que você se sobressaiu. Por algum tempo eu até menosprezei, né, Jô? E me exaltei. Que aqui comigo não. Vem, diabo. Estava travando tanta luta, sobressaindo tanto que, sabe, a soberba estava já. Pode vir, capeta. Pode vir, demorou. Aqui tem para trocar. E aí quando eu comecei a pensar, sabe, a ficar assim, aí que eu tomei uma surra grande. E aí também conversando com as pessoas mais experientes, eles falaram, não, você não tem que menosprezar nosso inimigo. Você não tem que ter medo. Mas você não pode menosprezar. Porque ele é espiritual e nós somos carne. A gente está sujeito a falha, a gente está sujeito a errar, a gente está sujeito a pecar. Né? E a palavra diz que ele fica mesmo ao nosso derredor, bramando como um leão. Louco a quem possa tragar. E aí quando você dá essa brechinha, ele, ó, ele não cansa, ele não trabalha, ele não estuda, ele não acorda cedo, ele não precisa dormir. Não é verdade? Então ele tem tempo de sobra para ficar esperando a sua brecha. Tem tempo de sobra. Tem demônio de sobra. A palavra não diz que ele tirou 1/3 dos anjos, ou do céu, né? Dos anjos do céu. Então tem amiguinho demais aí, esperando só nossa brecha. Aquele, ó. Então sabe, as coisas são muito mais complicadas do que a gente imagina. Sabe, servir a Deus é muito mais difícil do que a gente acha que é. E nem é tão simples como a gente também acha que é. E as coisas não são de brincadeira. Sabe, a gente não está aqui por brincadeira. Tenho certeza que ninguém aqui veio para ver ninguém. Eu sei que se a gente veio para cá é porque a gente tem um objetivo. A gente tem um foco, a gente acredita em algo a mais. Né? O nosso alvo é o quê? É a glória. Eu estou aqui porque eu creio, eu acredito que se eu morrer hoje, eu vou estar com meu Deus. E é isso que eu busco, é isso que eu almejo. É isso que eu quero. Para mim e para minha família. É por isso que eu cuido, é por isso que eu zelo, é por isso que eu instruo. Porque eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para os meus. E sei o que é melhor para os meus amigos também. Então assim, se eu falar para vocês que era o meu sonho estar aqui ministrando, não era. Nem de falar eu gosto. Nem de conversar eu gosto. Na empresa lá eu entro muito e saio calado. E em casa eu falo muito pouco, está aqui minha família sabe disso, tá minha mãe sabe disso também, sempre foi uma pessoa calada. Mas dentro do meu coração tem uma fé, sabe, que faz com que eu tenha que superar isso. Essa dificuldade de falar, essa dificuldade de se expressar, essa dificuldade de se comunicar. Porque eu sei que se eu quiser um dia ir para a glória, eu tenho que superar tudo isso. E é assim que a gente trabalha. É em cima das nossas dificuldades, em cima das nossas lutas. A gente tem que superar tudo. Sabe? A gente tem que entender que a gente é capaz de tudo. E a gente pode. Sabe? Ninguém está aqui perdendo tempo, não. Se a gente está aqui é porque a gente acredita que existe um Deus, que Ele é nosso Pai e que nós somos filhos. E que um dia a gente vai estar com Ele. Amém? Amém? Dê uma salva de palmas.